Olá, pessoal. Eu vou dar continuidade ao curso de Arquitetura de Software. Mais especificamente, nesse módulo, eu vou discutir com vocês sobre visões de arquitetura. Iniciando a discussão, eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre a documentação, que artefatos nós usamos para documentar o que nós chamamos de visões de arquitetura. Talvez aqui a analogia com a construção civil e o ramo da arquitetura seja válida. Lembrando que quando você tem uma casa, você, do ponto de vista arquitetural da sua casa, você tem várias visões. Você pode ter uma visão, por exemplo, da parte hidráulica da sua casa, uma visão da parte elétrica. E isso também pode ser transformado em visões arquiteturais quando a gente está comentando sobre o software. Então, essas visões são formas de você enxergar o arcabouço macro que o seu software, no qual o seu software vai ser implantado, fornecendo visões distintas desse arcabouço, sob prismas distintos, com um único objetivo: facilitar a comunicação com os stakeholders, facilitar a comunicação com as pessoas que têm uma fatia de interesse com o software sendo desenvolvido e atendido pela arquitetura que você está projetando. Dessa forma, o que são visões de arquitetura? Nada mais são do que representações dessa arquitetura, desse arcabouço completo, dessa estrutura do seu software, num formato simples, didático e que permita uma melhor comunicação com os nossos stakeholders, no sentido que eles possam entender melhor exatamente aquela arquitetura sendo proposta. Existem várias formas para a gente poder documentar essas visões de arquitetura. Da mesma forma, quando você faz uma visão da sua parte hidráulica da sua casa, você usa determinados componentes. Quando você tem uma visão da parte elétrica, existem outros componentes. E às vezes são documentados de formas distintas. Quando a gente trabalha em arquitetura de software, é a mesma coisa. Você pode fornecer visões de arquitetura a partir de documento textual, embora a arquitetura seja melhor visualizada, na minha opinião, a partir de documentos com gráficos, né, com diagramas, uma representação visual melhor. Mas quando a gente fala então de arquitetura, vocês têm que lembrar então que vários artefatos são possíveis para representar essas visões. Alguns artefatos vão ser textuais, como por exemplo os planos de ações de risco arquitetural, a seção de requisitos não funcionais dentro do documento de especificação de requisitos. Entretanto, alguns outros elementos de arquitetura são passíveis de ser documentados com diagramas, de maneira gráfica, inclusive com diagramas do UML. Um arquiteto de software normalmente utiliza alguns diagramas UML, tais como o diagrama de componentes, o diagrama de pacote e o diagrama de deployment. Nessa gravação, eu vou focar com vocês em diagramas UML que são usados normalmente para documentar essas visões da arquitetura de software. Então, só relembrando um pouquinho, nós temos um diagrama do UML que chama diagrama de components, o diagrama de componentes, que é um diagrama que pode ser utilizado tanto pelo arquiteto como projetista de software para dar uma visão arquitetural do software sendo implantado. Então, só lembrando, né, os elementos de um diagrama de componentes, eu tenho esse elemento clássico, esse ícone clássico que significa componente na UML, que é um retângulo com esses dois mini retângulos em uma das extremidades. Esse círculo com essa haste que chega no componente é chamado notação pirulito, representa uma interface ou uma classe abstrata que faz parte dentro do seu diagrama de componentes. E as linhas que associam seus componentes com a interface ou as linhas que associam os componentes com outros componentes são as linhas de dependência. Demonstram a dependência que eu tenho de um componente A para um componente B. Conforme vocês já aprenderam comigo, né? Quando você programa uma interface, tipo essa dependência aqui, entre Guest View e a interface controller, vocês têm um acoplamento mais fraco. Quando você não programa para uma interface, você tem um acoplamento mais forte. É esse exemplo, por exemplo, ilustrado nessa figura do Guest View saindo para o Guest. Eu estou falando então de diagrama de componentes, eu tenho que definir o que é componente. Então, lembrando que o que é um componente? É um software, é qualquer unidade de software, que vai desde uma classe ou um arquivo
até uma aplicação completa, como um servidor de aplicação. Então, um componente pode ser qualquer unidade de software, sendo pequeno ou complexo e grande, dependendo da visão que você quer dar para aquela sua arquitetura. E existe alguns, além dos ícones clássicos de componente do ML, que são esse e esses que implementam a interface, nós temos também os ícones tradicionais, que já são usados, bem aceitos pela comunidade. Nós temos os ícones de análise de robustez, que são esses componentes de fronteira, de controle e de entidade. Eu tenho esse ícone representando o banco de dados. Essa nota com esses riscozinhos assim normalmente representa um arquivo texto. E esse ícone onde você tem essas setas no sentido horário, normalmente é um componente que representa uma aplicação completa. Por exemplo, o navegador web, quero representar um navegador web, é um componente. Você pode usar um componente com esse estereótipo, se você preferir. Então, um componente ele pode ter uma interface que exporta o seu comportamento para o mundo externo. Caso você programe dessa forma, você cria o seu componente com a anotação pirulito e indica qual é a interface, forçando assim que as pessoas que têm interesse nos comportamentos implementados por esse componente o façam a partir de sua interface. Seu componente também pode ser um arquivo fonte, pode ser um arquivo HTML, um arquivo CSS. Você pode usar, por exemplo, esse outro ícone conforme eu discuti. Também, conforme discutido, um diagrama de componentes UML mostra as dependências entre os componentes de software que vão ser realizados para satisfazer algum requisito funcional. Então, no meu caso aqui, o meu guest view, esse componente, pode ser uma tela, faz alguma chamada em uma interface chamada controller, que é implementado por esse componente guest controller aqui. Então, essas linhas indicam as dependências entre os meus componentes. Essa forma, eu nunca vi muito assim na prática, mas é uma possibilidade de você usar o diagrama de componentes para representar a composição de elementos. Então, no meu caso aqui, por exemplo, uma estrutura de fazendo build do meu software, né? Você está gerando um arquivo .jar, um arquivo .war, EAR, ou seja, qualquer arquivo executável, entre aspas, do mundo Java, vamos pensar assim. Você poderia representar com um diagrama de componentes essa estrutura composta dentro de um arquivo. Por exemplo, se eu tenho um arquivo chamado domain.jar, esse meu exemplo está ilustrando que dentro desse arquivo, quando eu descompactar ele, eu vou achar 4 arquivos lá dentro. Um arquivo guest.class e um arquivo chamado guest.java, além de um arquivo chamado reservation.class e reservation.java. Temos na UML também o diagrama de pacotes, que é muito utilizado por arquitetos para representar a arquitetura lógica, sem pensar em máquinas em hardware, né? A arquitetura lógica da sua aplicação. Vocês podem fazer uma analogia com o mundo C Sharp ou o mundo Java, no conceito de pacotes em Java. O que é um pacote em Java? É uma estrutura que agrega semanticamente várias classes e interfaces e permite, dentre outras coisas, reuso de código. Então, além de um pacote agrupar as classes, ela permite que o módulo cliente dê um import naquele pacote para poder reutilizar essas classes. Então, eu posso representar um pacote em Java com o diagrama UML de pacotes, ok. Mas observe que o diagrama de pacotes UML ele é mais abstrato. Aqui eu posso ter qualquer elemento de modelagem UML dentro do pacote. Posso ter um ator, posso ter um diagrama de classes, posso ter um componente, qualquer coisa eu posso colocar dentro de um pacote. Quando eu quero mostrar os componentes dentro de um pacote UML, normalmente eu coloco o nome do pacote nessa aba superior e ilustro graficamente os componentes lá dentro. Ou às vezes eu quero mostrar apenas um diagrama de pacotes em nível abstrato. Eu quero só mostrar vários pacotes e como é a dependência do pacote. Posso usar essa notação que eu apenas coloco o nome do pacote. Então, eu trouxe um exemplo para vocês aqui de uma solução lógica com 3 pacotes. Eu estou usando o MVC, eu coloquei um pacote para view, um pacote para controladores e um pacote para modelos. E observe que eu tenho, no meu caso, eu optei aqui para colocar dentro de cada pacote, expandir eles mostrando componentes lá dentro. Repare que esse room view poderia colocar um estereótipo, por exemplo, de um documento textual com facelets.
Eu usei o estereótipo clássico, o ícone clássico de componentes aqui. Repare que eu estou meio que amarrando com o MVC ou com a análise de robustez, se vocês preferirem. E mostro a dependência entre os meus pacotes. Repare que então eu tenho que ter uma solução lógica de 3 pacotes mostrando a dependência entre os meus componentes. Alguns componentes aqui podem ser páginas, tipo essas views. Outros componentes, como esse guest controller, pode ser classes Java. Se eu não quiser, às vezes eu quero só enxergar qual é o grau de acoplamento entre os meus pacotes, né? Eu posso usar essa notação de diagrama de pacotes abstrato, onde eu coloco apenas o nome do pacote e as dependências entre eles. O outro diagrama muito usado por arquiteto de software é o diagrama UML de deployment, que eu traduzo como implantação. Alguns autores traduzem como diagrama de implementação. Eu gosto mais do termo implantação para a tradução desse diagrama. É uma outra forma de você representar a visão da sua arquitetura. Só que agora não é uma visão lógica igual o diagrama de pacotes. Aqui você vai fazer uma visão física, de hardware, das máquinas que vão compor a estrutura distribuída onde vai ser implantada a sua solução. Então, o diagrama de deployment ilustra máquinas hardware através desses cubos, que é o nó de hardware. Os cubos se comunicam a partir de uma linha sólida, que são os links de associação para a comunicação. Eu posso, inclusive, nos links de associação, colocar qual que é o protocolo que eu estou usando para comunicação. Observe que o meu nó de hardware pode ser tanto talvez um laptop, pode ser uma impressora, pode ser um celular, pode ser um servidor web. É qualquer nó de hardware. Dentro do nó de hardware, eu dou um nome para esse nó de hardware, que eu chamei de client, de web server, de printer, simbolizando uma impressora. E o que eu coloco dentro dos nós de hardware, né, no deployment? O diagrama de componentes, que é o que nós também usamos para representar uma visão da arquitetura acerca dos requisitos funcionais. Observe aqui que eu tenho um navegador web que está acessando, no meu caso aqui, um servidor web com outro componente, onde estão os meus componentes, que são as minhas páginas web. Então, de maneira mais explícita, diremos assim, né? Eu tenho aqui mostrando para vocês que eu tenho no diagrama de deployment os nós de hardware, no meu caso, talvez um computador pessoal, um servidor web e uma impressora. Eu tenho os links entre os nós de hardware, onde eu posso colocar os protocolos serem utilizados. No meu caso, a impressora está usando uma porta USB. E dentro dos nós de hardware, eu distribuo os componentes do meu software. Observe que aqui eu coloquei um servidor web, o Nginx, onde vai hospedar as páginas HTML, e na minha máquina cliente está o navegador web. Lembrando que aqui o meu diagrama está mostrando só o Nginx, né? Aqui eu poderia pegar a minha análise de robustez, o diagrama de componentes que eu fiz, talvez em nível de componentes do domínio, mesmo de controlador, de fronteira e de entidade, e implantar dentro do meu diagrama de implantação. Mas nós vamos ver isso com detalhe quando formos criar o modelo de arquitetura e o modelo solução. Quando eu uso o diagrama de deployment, o ML, eu posso também enxergar os meus objetos, os nós de hardware, como sendo objetos. Então, eu tenho um tipo, essa é minha máquina, um servidor web, eu posso colocar o domínio como sendo, por exemplo, um objeto desse tipo. Então, hostel.app é um objeto do tipo web server. E posso colocar detalhes do meu hardware, configuração de sistema operacional, para facilitar a documentação. Estou dizendo que esse meu servidor web, que é acessado por esse domínio, roda no processador PowerEdge R710, com esse tanto de memória, no sistema operacional Linux Debian. E aqui eu peguei o exemplo de uma máquina de cliente que está acessando o meu hostelapp.com. Essa é uma máquina, é um Mac OS, está rodando Safari, né? Um MacBook Air, né? Com 8 GB de memória e 512 de HD SSD. É uma forma de documentar a arquitetura física do meu software utilizando diagrama de implantação.